Oi, tudo bem? A gente está começando o podcast da Cultura Arte. Eu estou hoje com a Dani Reis e com a Sheila Gomes para conversar sobre esse espaço de arte, né? Esse espaço cultural, Cultura Arte. Tudo bom, Sheila? Tudo bom, Dani? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. São parceiras aqui da IP Mídias Brasil, né? São nossas clientes há um mês. Uhum, Fechamos um mês e a gente está isso. dando esse start aqui para começar a contar um pouco da história, né, do trabalho que vocês vêm fazendo com essa escola magnífica, né, super bem pensada e eu tenho certeza que construída com muito carinho. Queria saber de vocês, como vocês se conheceram primeiro? Certo. Primeiro, obrigada. Que bom estar aqui com vocês e contar um pouquinho, né, da nossa história para que vocês conheçam esse nosso espaço, né? Então, Sheila e eu nos conhecemos como profs, né, de teatro que somos há bastante tempo. Eu fiz a licença maternidade da Sheila, na escola que ela Isso, trabalhava lá em Gravataí, né? isso mesmo. E quando a nossa chefe na época, né, uma escola grande que tem lá em Gravataí, né, quando a Celícia, então, me falou, né, olha, vai ter uma professora vir te substituir e ela é maravilhosa, tô adorando, adorei o currículo dela. E eu disse, não sei, hein, não sei. Vai Vai puxar meu querer, tapete. vai querer roubar meus alunos, vai ser mais legal que eu, isso não vai dar certo. Quem é essa daí? Quem é essa daí? Quem é essa prof aí, magnífica, não gostei. Mas eram os hormônios, né, da gravidez falando. Quando eu conheci a Dani, então, aí foi o quê? Amor à primeira vista, né, amiga? E descobrimos que somos gêmeas, Somos tá? gêmeas. É, a gente é gêmeas. E Gêmeas de trabalhamos... pais diferentes. Exatamente. Gêmeas de barrigas diferentes, inclusive. É... Nós nos apresentamos para os nossos alunos quando nós damos aulas juntas, ou quando uma substitui a outra. A gente chega para as crianças e diz: olha, nós somos gêmeas, e eles olham, o quê? Eu disse, gente, vocês não estão vendo a semelhança Gente, aqui? idênticas, olha. E a gente explica, já né? começa dando esse nozinho na cabeça deles, né? Mas é muito engraçado, porque realmente a gente tem essa forma de trabalhar com afeto, né? É um jeito que a gente tem, né? É. Então, assim, é muito difícil, principalmente no trabalho com crianças, né? Que foi o nosso foco e ainda segue sendo, né? O nosso principal público. Então, esse trabalho com as crianças, tão difícil, tão afetuoso, a gente tem, né? É. E o nosso jeitinho, assim. Então, por isso que a gente brinca que somos gêmeos. Isso. E eu acho que é bem isso, né? Eu e a Dani, nós nos encontramos no nosso jeito de fazer educação. Então, ela acabou ficando um tempo conosco lá na escola, eu retornei da licença maternidade, recuperei minhas turmas, inclusive. Ela pegou outras pessoas, mas dali pra frente nós não descolamos mais, né? Veio a pandemia, nós viramos amigas de chamada de vídeo. Uhum. E aí a gente foi dando suporte uma pra outra nesse tempo também, que a gente dava aulas online, né? Isso. E aí quando a vida começou a voltar, a gente começou a falar de projetos, aquela coisa de a gente sempre querendo trabalhar junto, a Dani querendo me levar pra trabalhar com ela, dar aula nas escolas que ela já dava aula, né? E aí a gente esse namoro foi longe, né, amiga? Até que No ano passado, nasceu. nasceu dia 9 de novembro de Isso. 2024, então nasce nosso filho, É, o né? Espaço Cultural, Culturarte. Espaço Cultural, Culturarte. E como é que é isso agora? Por exemplo, vocês saíram dos palcos, né? Saíram, entre aspas, né? Aham, Atrizes. aham. E agora estão gerenciando um negócio, Sim. né? Como é que tá essa dinâmica? É novo para vocês? Vocês já tinham essa experiência? É que a gente trabalha muito com produção também, né? Eu fui produtora de eventos ao longo de 5 anos numa grande instituição. E com isso eu brinco que eu fiz uma faculdade de administração gratuita, né? Fora a vivência mesmo do teatro, porque aqui no nosso estado o teatro é algo que a gente faz de um tudo. Nós somos teatreiros, né? Uhum. A gente faz, eu estava falando sobre isso para os meus alunos hoje de manhã. A gente faz luz, som, a gente faz cenário, figurino e vai lá e se arruma Escreve e atua. roteiro. Escreve o roteiro. Então, essa coisa para administrar uma escola não fica muito longe de administrar um espetáculo, de administrar, né, uma peça de teatro. Tanto eu quanto a Dani temos experiência em produção artística, então nós somamos essas experiências, eu um pouco mais na parte administrativa, a Dani também já trabalhou em escola também, né, de teatro. Então, foi mais um ponto a favor em que nós somamos aí os nossos conhecimentos, nossa experiência, para poder lidar com tudo isso que fazer a gestão de um espaço cultural. E vocês estão num espaço, né? Num espaço cultural, mas enfim, vocês estão num local que é muito central, né?
tem muitas escolas perto, né? Então, quer dizer, é um negócio que ele já começa auxiliando, né? Dando aquela, né? Os pais, porque para tu levar até o centro, por exemplo, onde normalmente tu encontra alguma coisa, é complicado, né? Então, assim, perto das escolas, ali tem... Olha, tem muita escola ali perto, Tem né? muitas escolas grandes ali, sim, sim. E os alunos que são mais tímidos, os professores normalmente indicam, né, teatro Sim. por essa questão de experienciar a si mesmo. Seria isso? Isso. A nossa escola está na Zona Norte, né, de Porto Alegre, então é uma localização privilegiada. A gente está ali bem pertinho da Assis Brasil, da Avenida do Forte, com todas essas grandes escolas em volta. E uma coisa que a gente pensou foi justamente isso, né, de oferecer esse trabalho de qualidade diferenciado numa região, né, que até então não tem nada com esse foco. E o que a gente percebe? Assim, muita gente tem o entendimento de que o teatro é só para quem quer ser ator, né? E nós partimos para uma outra questão que é da arte e educação, né? Então, para nós, o teatro, a dança, a música não é só para quem quer ser artista, né? A partir do momento que a gente se dispõe a aprender, a trabalhar com a arte, a experimentar, a gente está conhecendo a si mesmo, está melhorando a autoconfiança, está aprendendo a se relacionar com pessoas. Então, eu sempre digo para os meus alunos que não importa a profissão que você queira ter na vida, qualquer uma delas, você vai ter que lidar com pessoas. E o teatro ensina a gente a fazer isso, ensina a escutar, né? Ensina a se posicionar ao mesmo tempo, né? Que a gente aprende a respeitar o outro. Então, assim, é uma dinâmica muito legal que vai acontecendo, óbvio, né? Dentro de cada faixa etária, didaticamente adaptado, mas em todas as faixas etárias eles aprendem a lidar com conflito, a lidar com frustração, que hoje é uma coisa muito difícil, né? Com as nossas crianças, né? Essa hiperexposição a telas e tudo mais. Então, tu aprende a esperar, a escutar, né, a lidar com o outro. Então, eu acredito que esse é o principal trabalho, né, que a gente vem sonhando O que os criando. pais encontram quando deixam o filho lá, Sheila? Primeiro de tudo é um olhar individualizado para o seu filho, né? Nós trabalhamos em cima dessa premissa de que cada aluno é um ser individual. É uma pessoa que vai nos trazer ali habilidades, dificuldades, desafios, né? E hoje nós falamos muito, né? Em nossa escola, um dos pilares da nossa escola é a inclusão, mas nós trabalhamos a inclusão também numa perspectiva de que todos devem ser incluídos e que todos devem aprender a incluir o outro, né? Então, nós trabalhamos isso. Você vai trazer o seu filho para a Cultura Arte, ele vai ser ouvido, ele vai ser olhado, né? Essa coisa do olhar, de poder escutar essa criança, olhar para ela, entender o que ela deseja. Porque muitas vezes nós temos uma projeção de que eu vou levar um filho para uma aula de teatro, ele vai virar hoje, né? Um blogueiro, um youtuber, um tiktoker, enfim. Mas muitas vezes não é aquilo que a criança deseja. Então a gente vai escutar essa criança. Às vezes essa criança só quer um espaço para se expressar, para colocar suas emoções ali de uma forma segura. Porque além de um olhar individualizado, você vai encontrar um local de segurança, né? Eu, como arte terapeuta, trago esse olhar para dentro da nossa escola, colaborando com a nossa experiência como professoras de teatro, mas trazendo um espaço de segurança, onde eu posso fazer, né, ter o meu fazer teatral sem questionamentos, sem me foge a palavra, sem ter cortes, né, que não sejam necessários. Ali, esse aluno, criança, adolescente, ele vai se sentir acolhido. E aí, aos poucos, a gente vai desenvolvendo, sim, um trabalho, vai desenvolvendo depois, né? A nossa grande meta do ano é montar o nosso espetáculo, que vai acontecer aí em dezembro. Mas, antes de chegar no espetáculo, a gente tem uma caminhada. E essa caminhada é feita com muita base, com muito amor, com muito carinho, para que esse aluno se sinta integrante, se sinta parte disso e se sinta amado e respeitado. Como é legal, né, ver o desenvolvimento que a criança tem durante esse processo. Eu sou um exemplo, ainda sou super tímido, né? Mas saí de uma escola, não tinha
relação com outras crianças, né? Sofria bullying e tudo mais. E troquei de escola, comecei a fazer teatro. E aí consegui lidar comigo mesmo, né? Com as... Como é que eu posso dizer? Com as principais emoções, né? Porque quando a gente precisava colocar pra fora, né? Aquela emoção, eu conseguia entender e nomear aquela emoção. E é algo que falta muito hoje, né? E as pessoas sentem, mas não conseguem nomear o que elas estão sentindo, né? E o teatro ajuda muito nisso, né? E como vocês têm visto essa evolução das crianças que fazem teatro? Isso é uma coisa legal, assim, porque a gente trabalha com diversas faixas etárias, né? Ali na escola nós temos a partir dos 3 anos de idade até adultos, né? O nosso curso para adultos. Então, a gente tem uma coisa muito bacana, né? Das diferentes fases de desenvolvimento e tal. Mas uma percepção interessante, e falando disso da tua vivência também, é que a gente, quando chega ali na fase dos 12, 13 anos, naquela transição de pré-adolescência, até esse momento... Tem coisas que são muito naturais, né? A gente ri quando dá vontade de rir, a gente é mais expressivo. E o pessoal acha bonitinho, né? Que tu deu risada no meio de um momento sério que não podia, mas é a criança, né? E tal. E conforme tu vai crescendo, meio que tu vai te moldando à sociedade, o que é um processo completamente normal. Porém, boa parte da tua criatividade, da tua espontaneidade, ela vai indo embora junto com esse molde. Então, nesse momento em que, às vezes, o adolescente, o pré-adolescente quer se encaixar, né? Ele deixa de fazer coisas que ele gostava, né? Para se encaixar. Infelizmente, boa parte dessa criatividade e espontaneidade vai embora também. Então, a gente acaba se tornando um adulto que, às vezes, a gente nem reconhece aquela criança que a gente foi, né? Essa semana ainda compartilhei um vídeo, né? Quando foi que você deixou de pintar? Que você deixou de cantar, né? Você era uma criança que fazia coisas, né? Como é que você virou... Criativo. Né? Você era uma criança criativa. Então, assim, essa percepção é muito interessante, assim. Mesmo da criança. Tem a criança que é super tímida, que, às vezes, não consegue nem olhar no olho na hora de conversar, né? Não consegue se relacionar. E é o que a gente sempre fala, né? A timidez, ela não é um problema, ela é uma característica, né? A gente só tem que prestar atenção se essa timidez começa a te impedir de fazer algumas coisas. Aí isso é uma questão que a gente precisa trabalhar, né? Então, às vezes a gente vê aquela criança que mal conseguia falar o próprio nome na hora de fazer uma chamada ali, de perguntar, que conversa, que conta, que chega contando o que fez no final de semana. E são, assim... Parece que pequenos avanços, mas a família em casa vai percebendo que, às vezes, na reunião de domingo, aquela criança que ficava isolada já está ali convivendo, conversando com todo mundo. E isso, ao longo do processo de um ano inteiro, é quase que irreconhecível. Assim, nunca tu diria que o teu filho subiria num palco diante de 100 pessoas e estaria ali se divertindo, né? E naquele momento, aquilo para ele é natural. Porque durante um ano inteiro se preparou, não especificamente para o espetáculo, mas para a experiência de ter consciência de que esse é o meu lugar também. Eu também posso estar nesse lugar, né, de evidência, assim. Então, é muito bonito. E o lema de vocês, eu estava, né, lendo aqui, acho que o pessoal que está nos assistindo aí no YouTube vai conseguir enxergar também, mas eu vou ler de qualquer forma. Nosso foco vai além do palco, é sobre autoestima, comunicação e pertencimento. De que forma adolescentes podem ser auxiliados, né? A gente tem... Hoje, né, muitos casos que a gente fala de bullying, de como lidar com essas questões na escola. E eu observo que muitos professores e as escolas e orientadores indicam o teatro como uma forma de superar, né, alguns momentos difíceis, como depressão, né, isolamento. Esse lema que vocês construíram, né, foi pensando nisso também? Sim, com certeza. Lembro da primeiro momento que eu chamei a Dani e disse: Dani, tô com uma ideia maluca, não sei se tu vai topar, mas eu acredito que a forma que a gente vê a educação e que a gente vive a educação, e essa educação pela arte, ela precisa ser multiplicada. E aí eu disse para ela assim, eu estava ali naquele momento já há 3 anos numa escola, trabalhando com ensino médio, então com adolescentes, fora minhas experiências anteriores. Mas esses últimos 3 anos pós-pandemia, eles me trouxeram alguns desses insights bem no sentido do que tu traz. Porque eu comecei a perceber alunos com problemas gravíssimos de embotamento, de isolamento. Agora, essa semana mesmo, nós fizemos um ensaio, né, da peça que nós vamos fazer lá nessa escola essa semana. E teve uma professora que disse... O quê? Essa aluna está falando em cena? Eu digo, sim.
Ela fala, ela faz um dos personagens principais. Mas eu não acredito que ela tá fazendo isso. Eu digo, pois é, acredite, o teatro faz isso. O teatro é pra isso. E com essas últimas experiências que eu tive nesses últimos 3 anos, foi me despertando muito isso de, gente, é isso mesmo, o teatro tá aqui pra dar isso, fortalecimento. É pra mostrar, justamente pra quem não tá se encaixando, que tem espaços que você pode ter espaços de fala, lugares de fala, onde você vai trabalhar sua autoestima, onde você vai se fortalecer e vai descobrir que tem outras formas de se comunicar. E também, muito para a geração de hoje, sair de trás do celular e da tela. Porque eles comunicam, às vezes, muito bem atrás do celular, mas quando sai, eles não conseguem expressar nada, né? Então, é um fortalecimento através da autoestima, da comunicação, e o pertencimento é isso, né? Tu falasse do bullying. Muitas vezes, esses alunos precisam ficar mais fortes para enfrentar os desafios, né? Todo tipo de bullying tem que ser combatido, mas esse aluno também precisa ser ouvido, ser olhado e ser acolhido, né? E colocar formas para ele de que ele pode também se expressar e ter uma outra postura diante da vida, né? Então, o teatro traz esse fortalecimento, né? Não é 1, não é 2, não são 3 casos. A todo momento, a gente tá ouvindo histórias de casos, as frases começam assim, né? Eu já fiz teatro. E eu era adolescente, foi isso que mudou a minha vida. Eu me transformei num professor de filosofia, aí eu me transformei, né, num comunicador. Aí a gente vê quantas histórias de vida a gente toca através dessa arte, né? E aí foi aí que eu disse, Dani, a gente não pode mais deixar isso preso nas nossas salas, nas escolas que a gente trabalha. A gente tem que levar isso para mais gente. Sim. A gente precisa expandir, né? E também por isso nós temos a nossa linha de trabalho também de formação de professores, que é para isso, para que a gente possa, além de levar a nossa forma de educação para os alunos nos cursos, a gente também conquistar outros professores a trabalhar a educação pelo afeto, pela arte, por esse viés mais humano, né? E isso vai muito de encontro com soft skills, né? O mercado de trabalho cada vez mais competitivo, né? Então, os diferenciais acabam sendo muito mais do que o inglês na nossa época, pelo menos era, tem inglês, não tem inglês. Antigamente, tem datilografia, não tem datilografia. Exato. E aí, né, essa questão dos soft skills, de como lidar, de como, né, se conhecer, acaba sendo um diferencial na hora também do mercado de trabalho, como tu falaste, né? Tu acaba te conhecendo e abrindo o teu olhar, né? Para o que tu como é que eu posso falar? Tuas potências, né? Tua potencialidade. Competências, isso. Né? Isso. E uma coisa interessante, assim, né? A Sheila, né, teve uma linha de formação dentro da licenciatura, né, pedagógica. No meu ensino médio, eu fiz magistério. E lá no magistério eu percebi que eu gostava de dar aula, mas que eu não queria dar aula convencional de português, de matemática, né? Então, assim, amei dar aula, mas odiei seguir aquele cronograma, né, do livro, aquelas coisas, com toda prova, avaliação, não queria. Mas, enfim. E aí, fui cursar administração, comércio exterior, me formei dentro da administração. E esses dias ainda estava lembrando que quando migrei, né, para a área artística, fui fazendo essa transição, agradeci por ter feito administração, porque, né, consegui gerir uma carreira, viver de cultura nesse país, né? Vejo, assim, que, né, foi acertado, mas estava relembrando esses dias, né, que a gente falava no curso de administração sobre gestão por competências, que é o quê? Uma coisa que lá, né, idos de 2008, 2010, as empresas falavam nessa questão de observar as competências e não só o currículo, né, de observarem que você é bom e tal. E falava-se muito, assim, dessa imagem, que imagem você transmite para as pessoas, né, para o seu cliente e tal. E essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu comprei um roupão de capivara, né? E estava felicíssima com o meu roupão de capivara. Não tem foto pra te mostrar aqui? Tem. O roupão de capivara, maravilhoso. E aí, depois a gente incluiu a foto do roupão de capivara. E eu fiz uma aula com os meus alunos do terceiro ano. O terceiro ano tá com que faixa etária? 9? 8? Terceiro aninho? Por aí, né? Pequenininhos. E era uma... 9, 9. 8 para 9. 8 para 9. E aí, é uma turma em que a gente trabalhou sobre figurinos, sobre desenhar, né, roupas, estilos diferentes. Então, eles criaram. E aí, foi um dia em que eles puderam ir com o figurino que eles queriam. E aí,
Eu disse, vou com o meu roupão de capivara. E eu vestindo o meu roupão de capivara antes de iniciar a aula, lembrei, disse, gente, eu vou receber os pais vestida de capivara. Né? E eu lembrando assim, né, a credibilidade, coisa. Deve ser isso, né, gente? Aí eu entrei na sala vestida de capivara. O caos que foi com aquelas crianças gritando capivara, capivara. Eu disse, gente, é isso, os meus clientes estão satisfeitíssimos. Né, Satisfeitíssimos. abri a porta, recebi os pais, entraram todos felicíssimos de ver as crianças realizadas com as coisas, com as criações que eles fizeram. Mas relembrei isso, né? Como quando a gente se entende, se reconhece no que a gente é bom, no que a gente gosta de fazer, no que a gente faz bem, como assim, todo o resto em volta gira e se transforma, né? Então é isso, gente, eu posso trabalhar vestida de capivara e as pessoas, né, que estão ali comigo, acham incrível que eu esteja vestida de capivara, sabe? Então é isso, né, sobre se reconhecer e eles também se reconhecendo dentro do trabalho É sobre encontrar o seu lugar no mundo, né? Esse pertencimento é sobre isso. É sobre encontrar o seu lugar no mundo, né? É sobre ser diferente e entender que esse diferente é bom. Que esse diferente é bacana. Que coisa boa eu ser diferente. Vamos ser diferente mesmo, gente. Sim. Né? Vamos assumir as coisas diferentes que a gente gosta, né? Que é bem isso, é poder usar uma fantasia, é subir num palco, e são outras possibilidades que estão acontecendo ali nesse espaço, né? E agora, né, tá tocando o interfone, a gente vai ter que cortar. Tá tocando o telefone. Não vai pegar. Não? Tá. Acabei de estragar o vídeo. Tá bom, dá um cortezinho. A gente vai- Voltamos agora. Alô? Voltamos agora nos aqui. comerciais. Intervalo, foto de capivara da Daniela ali Voltamos nos telão. comerciais. Ah, não, tem que botar eu de caipirinha também, pulando de costa na fogueira. Ai, gente, uau. Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês acham que eu tenho que perguntar? Que a gente, os cursos que a gente oferece, né? Além do teatro, que a gente falou bastante, mas tem outros cursos também de dança. E que a gente vai ter oficina de férias agora. Já que a gente vai colocar, né? Tá. Isso. Então vamos lá. Dani, Sheila, e né, em termos de atividades dentro do espaço, né, do Culturarte, quais são os serviços, né? São só aulas de teatro ou vocês têm outras atividades? Sim, a gente tem os cursos de teatro a partir dos 3 anos de idade, né? Até os adultos. A gente tem aula de balé, baby. Isso, né? baby class. Isso, balé fitness também, que é uma atividade bacana, né? A partir dos 14 anos, que mistura técnicas do balé e do pilates. Então, né, é interessante para quem Legal. quer, né, manter a forma, né? Fazer uma atividade física diferente, assim. Bem bacana. Aula de música, né? Aulas de música, né? Nós temos também com instrumentos e aula de canto, né? E os cursos de formação para professores, né? Então, a gente tem, já teve agora uma oficina de inclusão, que era para fazer jogos pedagógicos com objetos recicláveis, Isso, né? com materiais Para recicláveis. trabalhar com inclusão. Então, foi muito bacana, assim, né? Isso. De poder estar paramentando, assim, esses professores também, né? Para esse tipo de trabalho. Então, temos esses. E agora, em julho, a gente tem a nossa oficina de férias, que é bem bacana. Então, tem alternativa para as crianças que vão estar aí em casa, de poder passar a tarde com a gente, onde vão ter atividades daí de teatro, dança, música e artes visuais, né? Com Exatamente. atividades diferentes todos os dias, para passar todas as tardes ali, da 1h30 às 6 da tarde com a gente. E as crianças, então, entram 1h30, de segunda a sexta, e ficam Isso. até às 6 da tarde. Até às 6 da tarde. Isso. Nós tivemos a nossa oficina de verão nesse formato, né? Foram 2 semanas. Então, a primeira semana a gente fez toda a temática com a Moana, Isso. né? A semana da Moana. E a segunda semana... Foi Bob Esponja. Bob Esponja. Então, a gente busca, né, essas temáticas alinhadas aí ao que tá acontecendo no momento. E aí, não podia deixar de ser, né? Nós vamos ter a nossa semana Frozen. É uma coisa bacana, Né? né? Com a temperatura Semana tudo. Frozen no inverno, e onde a gente trabalha vários elementos, tanto da dramaticidade dentro do teatro, do cinema, quanto das artes visuais, onde a gente produz cenário, produz alguma coisa de figurino, produz coisas para eles levarem de lembrança para casa. Então, eles passam uma tarde super artística no quentinho com as profs da Culturarte. Isso aí. E temos também o nosso curso de cinema, né? Eu trabalho já há muitos anos no mercado audiovisual, com publicidade, né? E é um curso bacana, que são 3 semestres, né? Divididos entre parte teórica e prática também, com a intenção de, no final, gravar um curta-metragem profissional, né? Para que a gente já tenha, né, um portfólio para esses alunos
né? Então temos essas opções. Que legal, é muita coisa, né? É Realmente um muita espaço, coisa. né, de arte, de cultura, né? São várias opções e para todas as idades, pelo que eu entendi. Exatamente. Perfeito, exatamente. A gente atende todas as idades, do baby, tanto baby class quanto teatro baby, até adulto, terceira idade, né? A gente tem muitas possibilidades. Até porque, né, a gente sempre é momento de fazer arte, né, de se reconhecer, de se encontrar. Então, todo mundo em algum momento da vida deveria fazer uma atividade, né, de teatro, de arte, Perfeito. porque é muito bom. Somos suspeitas. Mas é isso. Sheila, Dani, quero agradecer esse primeiro papo que a gente teve aqui no primeiro podcast que a gente já tá gravando aqui na EP Mídias, né, no meu estúdio. É super bacana e legal, enfim, receber a Dani aqui, uma amiga de longa data, mas também te receber, te conhecer, né, saber que o teatro tá em boas mãos, que tem opções legais, bacana, né, para as crianças, né, para os jovens, adultos, idosos, enfim. Crianças de Quem todas as quiser idades. fazer arte, né? Ótimo. E, cara, fico muito feliz mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo. Em tão pouco tempo, né? De novembro até agora, vocês já estão com um leque gigante, um portfólio gigante de produtos, né? De oportunidades. E desejo muito sucesso, sorte e muito amor. E vamos conversando, né? Vamos gravar outros podcasts com temáticas. A gente vai Sim. inventando. Isso aí, Vamos aguardem, sim. né? Porque Aguardem. temos coisas aqui nesse espaço, teremos coisas muito legais vindo por aí. Temos muito a dizer, né? Obrigada por te Obrigada, Pudião. Obrigado. Prazer é nosso.